Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, sou Community Manager. Hoje estou com o nosso convidado Felipe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e também como o Felipe, né, se interessou pelo agro, né? Ele faz parte do marketing do agro, né, Felipe? Isso mesmo. Eu trabalho com marketing para o agro já há uns mais ou menos 6 anos, trabalho com marketing há 15 e com marketing para o agro há 6 anos, me traz muita lembrança do que vocês fazem quando eu penso em rastreabilidade, porque o marketing também é tudo rastreado, né, então, na verdade essa tecnologia está chegando muito agora para o campo de rastreabilidade, enfim, mas no marketing tudo que a gente faz é rastreado, não é à toa que aquele anúncio aparece para você naquela hora, porque justamente tudo que você está fazendo está sendo rastreado pelas redes sociais e assim por diante. Então é um assunto que me interessa muito, e ainda mais quando é pensando no produtor rural, na melhoria da produção, né, no ganho de eficiência no campo também, porque inevitavelmente é isso que a gente precisa hoje, né? A gente precisa plantar mais na mesma área ou ter mais eficiência e geração de gado na mesma área, então com certeza isso me agrada bastante. E Felipe, conta pra gente um pouquinho, né, como você começou, né, no agro, né, no marketing também, qual Aham. foi, né? Porque você se interessou, né? Conta pra gente um pouquinho. É, foi uma junção de várias coisas, até assim, foi de forma certa forma orgânica. Eu sempre tive família envolvida com agronegócio, mas eu sempre fui aquela pessoa que não é muito do agro, né? Aquela pessoa que volta para a cidade, enfim, vai viver a rotina da cidade e fica um pouco afastado do agronegócio. Eu comecei a trabalhar com marketing há 15 para 16 anos, então, na verdade, toda a minha carreira foi com marketing e já marketing digital, então eu fui um dos precursores do marketing digital no Brasil, digamos assim. E aí eu fiquei muito tempo trabalhando com muitas empresas grandes, atendi Claro, atendi a Sky, atendi várias outras empresas. Em dado momento, como eu atendia muita empresa de telecom, acabou vindo uma empresa internacional dos Emirados Árabes para o Brasil, que era a internet via satélite. E a gente descobriu, né, obviamente a empresa já sabia, e quando a gente foi fazer a estratégia de marketing dela, a gente descobriu que o Brasil era muito deficitário de internet nas áreas rurais. E aí foi que eu voltei a me aproximar com a internet para as áreas rurais e conversar mais com o agronegócio novamente, né. E aí desbravei o Brasil inteiro aí com agronegócio, a gente levou internet para muita gente. Então eu até brinco que hoje a culpa de eu ter voltado para o agronegócio e a culpa do marketing para o agronegócio dar tão certo hoje em dia, na verdade foi minha há 6 anos atrás, que eu ajudei a trazer essas empresas de internet via satélite para o Brasil. E hoje quase 80% dos produtores rurais já têm internet, né. E aí fui me aprofundando cada vez mais no marketing para o agro, voltei a me apaixonar mais ainda e viver, né, a bota cheia de terra, essa questão de, visitar fazenda, visitar produtor, entender a rotina, entender os Brasis dentro de cada do Brasil, né, porque quer queira ou não, hoje eu estou falando do Paraná, mas a gente tem escritório ali em Cuiabá também, tem outras regiões. Cara, todo lugar que você vai o produtor pensa diferente, ou é uma raça diferente que cria de gado, por exemplo, ou é um manejo diferente, então é muito legal viver isso, né. E Felipe, conta pra gente um pouquinho, né, do seu dia a dia, como é? Né. É bem dinâmico, assim, o nosso dia a dia, porque justamente como cada produtor rural tem uma questão totalmente diferente e cada região, enquanto uma está plantando, outra está colhendo, né, em uma região deu chuva, então você não pode aplicar aquele produto, na outra você pode. Então, assim, todo dia que você acorda é uma novidade diferente, né. Pode ser que o dólar subiu e aí o produtor rural não está querendo comprar, pode ser que o dólar baixou, mas a nossa rotina é muito voltada para entender o que o produtor do nosso cliente quer e o que ele está vivenciando naquele momento, e entender e conectar como a marca do meu cliente, por exemplo, vou pegar o exemplo de vocês, como a Bovchain consegue chegar num produtor rural para conseguir fazer, a apresentação de um produto, né, digamos assim, pular a porteira e chegar direto no produtor rural, para apresentar o produto, a solução ou o que quer que seja. Então a gente entra muito no desenho de como são as regiões, no desenho de como é tudo, essas peculiaridades do nosso Brasilzão, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então é dinâmico, todo dia você acorda
pensando que vai ser uma coisa, a agenda muda, mas é muito gratificante, porque inevitavelmente no final do dia a gente está levando soluções que teoricamente são desconhecidas ou pouco conhecidas para o produtor rural resolver a vida dele, aumentar a margem de lucro, ter mais produtividade, então isso é muito legal, né. Sim, interessante. Né, e Felipe, eu queria saber, né, algum desafio, né, que você tem hoje mesmo em questão de marketing, né, do agro. Basicamente a gente tem um desafio muito interessante que, assim, hoje o produtor rural, ele na verdade nem o produtor rural, as empresas elas acham que, não é necessário fazer marketing para o agronegócio. Por quê? Porque elas entendem na cabeça delas que o serviço de marketing é como se fosse uma commodity, como se fosse uma soja, uma arroba do gado, né, que é basicamente se você tiver marketing ou não tiver marketing, no final do dia teu produto tem o mesmo valor, o mesmo a mesma visibilidade, mas na verdade não é. Para uma fazenda, ok, para uma fazenda se eu tiver o melhor site, ou melhor rede social, ou não tiver, o preço da soja é o mesmo, é o mercado que dita. No caso de uma empresa que procura, vender mais, inevitavelmente ter ações de marketing acabam sendo muito mais efetivas. Até porque hoje o produtor rural está muito no celular, ele está muito envolvido ali. Ah, acabou, por exemplo, uma época de plantio. Em vez dele ficar que nem ele fazia, vou arrumar um celeiro para arrumar, vou fazer uma construção, qualquer coisa, vou subir no maquinário, às vezes ele está no celular, está fazendo qualquer outra coisa, está vendo notícia. E as empresas não têm essa cabeça ainda de que o produtor rural está no celular. E aí elas ficam querendo bater porteira e indo atrás do produtor que nem às vezes está lá, colocando a RTV em risco, gastando dinheiro que não precisava gastar, para tentar vender, sendo que o digital é uma fonte muito boa para que isso aconteça. No ano passado, a gente gerou mais de 40.000 leads para os nossos clientes, 40.000 produtores interessados em comprar um produto ou conhecer uma solução. E isso é sinal que o negócio funciona muito bem, que o marketing funciona muito bem. Mas a maioria das empresas, eu vou falar que 80, 90% prefere colocar o RTV na rua e investir tempo e dinheiro pulverizando com que no boca a boca e nesse processo mais moroso, né. Perfeito, Felipe. E agora falando um pouquinho de rastreabilidade, Felipe, né, a Bovchain ela é uma startup, né, que atua justamente nessa área, né, na rastreabilidade. E em 2027 a rastreabilidade ela vai ser obrigatória, né, a gente sabe que não vai ser de uma vez, né, vai ter o tempo para Uhum, os produtores se ajustar, né, se eu não me engano vai ser até 2032. E eu queria ouvir, né, a sua opinião e também visão sobre a rastreabilidade uhum. hoje. Pra mim, assim, eu não consigo ver uma performance de qualquer tipo de negócio se você não tiver rastreabilidade. E eu não estou falando só do agronegócio, eu estou falando de qualquer tipo de negócio. Rastreabilidade a gente pode pensar em qualquer cenário. Por exemplo, aqui dentro do nosso negócio, eu rastreio, por exemplo, a quantidade de atividades que meu cliente exige, a quantidade de horas que eu estou demandando em cada atividade, o tempo que cada colaborador demora para fazer tal ação, ou a carga de trabalho do colaborador. Então, tudo isso eu consigo rastrear para chegar no final do dia e precificar o meu serviço da melhor forma possível, ou ter o melhor efetividade possível. Quando a gente olha para uma fazenda e olha também para um produtor, não pode ser diferente, ele tem que rastrear de ponta a ponta, né, para entender exatamente, em vez de fazer no papel de pão que a gente fala a conta, ele vai conseguir ver, né, de uma forma muito mais prática, ó, aquele gado ali com esse manejo está crescendo de forma saudável, esse daqui está deficitário, esse daqui tem alguma melhoria para ser realizada, entender alguns padrões, por exemplo, ó, no dia que o Vinícius faz o manejo do gado, o gado ele ganha menos peso do que no dia que o Felipe faz. Cara, como assim eu consigo saber esse tipo de coisa? Com rastreabilidade você consegue. Até então a rastreabilidade era muito papel de pão, né, você passava e anotava ali, pesa cada um, anota, daí vai entender a letra da pessoa que escreveu, é um trabalho muito moroso de você colocar isso tudo num Excel, numa planilha, mas hoje com inteligência artificial é muito mais fácil você colocar isso tudo dentro de uma ferramenta e analisar esses padrões que até eu trouxe como aleatórios, né, de imagine o dia que o Vinícius cuida, o gado ele cresce menos do que o dia que o Felipe, ou o dia que eu coloco tal produto, o estresse dele é maior ou não, enfim, a gente tem muito empírico isso hoje, mas com a inteligência artificial e com outros processos ajuda bastante. E óbvio que a sociedade vem evoluindo muito, então a gente fala de ESG, fala de, por exemplo, carnes halal, por exemplo. Então, para o cliente final saber que aquela empresa é rastreável, que aquela empresa
atende todos os ESGs, que o gado ele sabe desde a hora que ele nasceu até a hora que ele chegou no prato da pessoa, isso muda muito, muda, a forma de você olhar para o alimento, faz com que a pessoa dê o cliente final dê valor também na cadeia produtiva do agronegócio, que não ache que o boi simplesmente nasceu ali na bandejinha e foi para a mesa dele, mas sim que tem um produtor por trás, tem uma família por trás produzindo esse gado, né. E tudo isso, então com certeza, para a gente, eu vejo a rastreabilidade como uma fonte de você reduzir custos, porque você obviamente consegue ter menos gente, menos tempo de atividade e agregar valor na cadeia produtiva. Né, e seria até a próxima pergunta, né, se você acha que ia agregar valor. Com certeza. Eu particularmente, falando até por mim, eu prefiro carnes que têm um selo de rastreabilidade, o selo de confiança, por exemplo, aqui eu estou falando do sul, então a gente tem a Cooper Aliança aqui. Então eu prefiro normalmente as carnes que são certificadas por ela do que das outras empresas, por exemplo. Por quê? Porque eu sei o trato da carne, eu conheço, o frigorífico, o abatedouro, conheço o processo deles, então com certeza isso agrega valor. E com certeza saber da onde vem e o que você está consumindo, né, que é uma empresa que respeita ESG, respeita todas as normas sanitárias e que tem um branding, né, quando a gente fala no marketing por trás, tem uma história contada por trás, isso ajuda muito, né. Sim. Né, e Felipe, partindo para a última pergunta, né, eu queria Uhum. saber de você, como você acha que os produtores, né, vão reagir, né, com essa obrigatoriedade, né, que é a rastreabilidade, né, para o ano que vem? Uhum. Olha, sendo bem sincero, a gente está passando nesse momento agora com inteligência artificial quando a gente fala de marketing, né. Quando eu comecei com marketing, obviamente a gente já tinha inteligência artificial, mas era muito mais restrita, então era muito mais utilizado por meio médico e para algumas áreas de análise de dados. Hoje em dia, quando a gente olha para a inteligência artificial, tem muita gente no marketing que fala assim: "Cara, inteligência artificial não presta, não usem isso, não façam, não cheguem perto disso daí", né, porque você tem que fazer o modo padrão. O modo padrão é o quê? Escrever um texto na mão, fazer 100% manual e assim por diante. Aí eu faço uma referência de, por exemplo, quando surgiu a lâmpada. É a mesma coisa, quando surgiu a lâmpada, a pessoa da lamparina falava: "Meu Deus do céu, esse pessoal mexe com lâmpada, esse pessoal tem lâmpada, esse pessoal tá fazendo tudo errado, não é assim, o jeito é continuar usando a lamparina e o fogo, porque lâmpada não presta". Dados os anos foram passando, quando a gente olha hoje e fala: "A pessoa tem uma lamparina em casa", fala: "Nossa, mas ela liga? Pra que que ela usa essa lamparina? Pra que que serve isso daí? É um item de museu". Então o mundo vai evoluindo, obviamente nesse primeiro momento o produtor rural vai olhar com uma cara de: "Eu prefiro fazer no papel, porque é o jeito que eu já faço sempre", então pode ser que assuste ele, até por ser algo novo, mas com o passar do tempo, e ele aplicar isso na fazenda dele, ele vai olhar e falar: "Meu, por que que eu não aprendi a usar isso daqui há 10 anos atrás? Por que que a Bovchain não surgiu lá em 2005 para ajudar a gente nessa solução que eu estou quebrando cabeça, fiquei 20, 30 anos quebrando a cabeça, tentando fazer de forma manual, e agora com um clique eu consigo mandar para o frigorífico a informação, meu cliente consegue saber, eu consigo saber se aquele gado está saudável ou não, tudo numa tela, numa dashboard bem rápida, me poupa tempo, me poupa serviço, operacional e me garante segurança de informação". Perfeito, Felipe. Felipe, eu queria agradecer, tá, pela sua, né, por você tirar um tempinho para conversar com a gente, né, pela troca de conteúdo e também pela troca de experiência, tá bom? Imagina, eu que agradeço e desejo boa sorte para os produtores nessa mudança que a gente vai ter em breve, mas com certeza olhando para a blockchain, olhando para soluções tecnológicas, o produtor vai ver que ele vai se apaixonar por isso e não vai querer trocar por nada, né. Sim, sim. Vai ser uma boa tecnologia. Com certeza. Né. E pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, compartilhe. Também siga a gente aqui no YouTube, siga o Felipe também nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, É. Felipe. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.